Olá, você que assiste os vídeos do canal Cangaço do Século XX, seja bem-vindo. Eu sou Alonso José Silva, trago para você mais uma das histórias de Lampião, rei do cangaço. Nesse vídeo vamos falar sobre mulheres no mundo cangaceiro e da Operação de Lampião. Até onde eu sei, através das histórias contadas por pesquisadores e historiadores profissionais sobre os 70 anos do cangaço no Nordeste brasileiro, o único grupo de cangaceiro que teve participação de mulher foi o de Lampião, mas isso veio acontecer só nos últimos 8 anos de cangaço. Quando Lampião conheceu Maria Bonita no ano de 1929, a qual estava brigada e separada do marido. Ambos se apaixonaram e em 1930 o rei do cangaço levou-a consigo. A partir daí então, o supremo chefe do Império Criminoso liberou a presença de mulheres no seu bando. Alguns já tinham suas companheiras, como Curisco, por exemplo. Há 4 anos, Ségia Ribeiro da Silva, a Dadá, já estava com ele. Mas, porém, ela vivia aos cuidados de um tio dele. Com a liberação do chefe, Curisco buscou-a definitivamente para sua companhia. Segundo diz a história, chegou a atingir um número de 60 mulheres no bando. Boa parte delas entrou para a vida cangaceira de livre e instantânea vontade, como foi o caso de Maria Bonita de Lampião e sua ex-cunhada, que também chamava Maria. Acompanhou Anjo Roque, o Labareda, e Lídia de José Aleixo Ribeiro da Silva, o cangaceiro Zé Baiano. Lampião tinha o olho esquerdo vazado e diariamente vivia enxugando com um lenço as lágrimas que descia. E de tanto Maria Bonita insistir para que ele tratasse, um certo dia resolveu e foi em um hospital na cidade de Laranjeira, em Sergipe, e se identificou como fazendeiro do estado de Pernambuco. Seu olho foi extraído pelo doutor Bragança. Depois de um mês internado, já completamente com a saúde recuperada, o cangaceiro paga a despesa e à noite sai escondido, deixando escrito com carvão na parede do quarto, dizendo assim: Doutor, o olho que o senhor operou não foi de fazendeiro nenhum, mas sim do capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei do cangaço. Alguns vídeos de documentário dizem que o Império Cangaceiro de Lampião durou 2 décadas, mas também existe relato de 22 anos de durabilidade. O respeito e consideração de Lampião pelas famílias sertanejas pobres talvez seja o motivo de seu reinado criminoso durar tanto tempo assim. Mas chegou a ponto dele perder o controle porque seu bando de cangaceiro cresceu tanto que foi preciso ele dividir em subgrupo. Então, escolheu no bando para ser chefe de subgrupo cangaceiros considerados inteligentes e estrategistas, como por exemplo Curisco, Zé Sereno, Zé Baiano, Moita Brava, Português, Moreno e Labareda. Estes subgrupos agiam distante de Lampião a quilômetros de distância. Então, aproveitavam da oportunidade e pintavam e bordavam. Estrupavam mulheres, além de outras crueldades que fazia com elas, como Zé Baiano, por exemplo, marcava mulheres no rosto e nas partes íntimas com ferro quente na brasa, deixando a marca com as letras iniciais de seu nome. Isso caía a culpa em Lampião, que mesmo se o próprio quisesse, não era possível praticar tanta barbaridade. Existe relato popular circulando de geração a geração
que Lampião jogava a criança para cima e aparava na ponta do punhal. Também, com a ponta do punhal, arrancava as unhas das pessoas. Isso eu sempre ouvi falar desde meu tempo de criança. Mas eu já assisti vários e vários vídeos no YouTube, documentário de historiadores e pesquisadores profissionais na área do cangaço. Também entrevista de depoimento de vários ex-cangaceiros e ex-cangaceiras que deixaram registrado, gravado em vídeo no YouTube antes de morrerem. Todos eles relatam que Lampião foi de fato homem maldoso, mas em momento algum não citam que o rei do cangaço arrancava a unha das pessoas e jogava a criança para cima, aparando-a com o punhal. A ex-cangaceira Sila, mulher do ex-cangaceiro Zé Sereno, em seu depoimento no canal Cangaçologia, ela afirma que isso não é verdade. Eu concordo plenamente com a ex-cangaceira nesse sentido, pois a pessoa, por mais maldosa que seja, tem seu lado humano. Jamais faria uma coisa dessa com criança. Tudo isso é conversa fiada para boi dormir. A ex-cangaceira Sila faleceu em São Paulo, capital, no mês de fevereiro de 2005, aos 81 anos de idade. Quanto às volantes policiais, segundo diz a história, esses sim usavam todas formas de tortura para poder obter informações por onde os cangaceiros andavam. Como, por exemplo, depoimento da ex-cangaceira Dadá, mulher de Curisco, a qual faleceu dia 7 de fevereiro de 1994, aos 78 anos de idade, em Salvador, Bahia. Em uma entrevista ao canal Cangaçologia, Dadá conta que a volante policial arrancou as unhas com ponta de faca de dois irmãos dela, um de 11 anos e o outro de apenas 7. Bateram muito no pai, depois ele foi arrastado, amarrado num burro bravo. Segundo depoimento da ex-cangaceira Dadá, a polícia praticava essas crueldades e jogava a culpa em Lampião. Pelo que eu entendi nos documentários de historiadores e depoimentos de ex-cangaceiros e ex-cangaceiras, o caso de Lampião não era torturar as pessoas, mas sim matar por vingança, e também saqueava fazendas, povoados e cidades. Lampião mandava um bilhete exigindo uma certa quantia em dinheiro. Se fosse atendido, ele ia embora e deixava tudo em paz. Mas, no contrário, o pau caía a folha, como se diz o ditado. Saqueava e levava tudo e mais um pouco. Segundo diz a história, Lampião, apesar de ser bandido, era homem de palavra e honrava seus compromissos. O rei do cangaço, se mandasse dizer para alguém assim, manda 3 contos de réis para mim, tinha que mandar mais o que pagasse emprestado ou comprasse, pagava rigorosamente em dia. Lampião inseria um medo tão grande nas pessoas que comandantes policiais, quando diziam: nós vamos brigar com o cangaceiro Zé Sereno, tudo bem. Nós vamos brigar com Labareda, tudo bem. Nós vamos brigar com Curisco, tudo bem. Nós vamos brigar com Zé Baiano, tudo bem. Mas quando diziam, nós vamos brigar com Lampião, o rei do cangaço, os soldados arregalavam os olhos e as pernas tremiam de tal maneira que balançava a farda todinha e as armas caíam das mãos.